ele é um especialista em legislação eleitoral e que vai falar conosco sobre essa tal PEC do voto impresso. Olha, isso é um angu de caroço, Jesus. Ângelo, muito bom dia e muito bem-vindo. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, é um tema bastante controverso, é um tema que traz muitas discussões, algumas paixões também, mas ele não é novo, né? Nós temos essa discussão sobre voto impresso mais ou menos desde o início do processo eletrônico de votação, né, que, vamos lembrar, começou lá em 1996 para uma parte do eleitorado, foi ampliada em 1998 e teve 100% das sessões eleitorais informatizadas no ano 2000. E essa discussão, por exemplo, ela veio vindo, e já em 2002 houve uma lei que preconizava o voto impresso, né? Chegou a ser posta em prática para cerca de 7 milhões de eleitores, lá em 2002. Enfim, a experiência foi testada. No ano seguinte, houve a criação do Registro Digital do Voto, também por lei, né, em 2003. E, a partir de então, essa experiência foi deixada um pouco de lado. O Congresso retomou a pauta em 2009. A lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso retomou a pauta em 2015. Igualmente, a lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da possibilidade de quebra do sigilo do voto do eleitor, principalmente, dentre outros fundamentos. E agora temos, então, essa ideia de uma proposta de emenda à Constituição, versando novamente sobre a mesma matéria. Bom, Ângelo, assim, de tudo que você já acompanhou aí, então, desde 2000, dessa odisseia do voto eletrônico, você viu em algum momento a possibilidade de fraude em função desse sistema de votação? Olha, de fato, nunca presenciei nada que possibilitasse esse tipo de nem de pensamento, nem de prática. O próprio TSE é bem claro quando afirma, né, que em todas as alegações, todos os supostos acontecimentos de fraude, nunca se comprovou nada, nunca se chegou a uma possibilidade de que houvesse acontecido. E isso acontece principalmente porque são muitas barreiras de segurança do processo eletrônico de votação como ele é hoje, e o que as pessoas não se atentam e caem, às vezes, em contos de internet, né, que antes eram por e-mail, depois viraram por corrente. Enfim, as correntes elas se renovam de alguma forma, mas existem, por exemplo, barreiras impressas e eletrônicas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aquela história do jovem hacker do Rio de Janeiro que alterou a totalização, aquilo ali talvez seja a história mais sem pé nem cabeça que tem, porque cada sessão eleitoral imprime um boletim de urna com os resultados. E esse boletim é impresso 5, 10, 15 vezes. Os partidos políticos pegam algumas vias, outras pessoas, os próprios mesários às vezes levam uma via, e isso é posto na internet, certo? Então consta lá no site do TSE, depois na semana subsequente ao domingo da votação, é lá colocado, e bastaria então, para se comprovar uma fraude tão maravilhosa, qualquer programador muito básico faria um boot, um programinha, que faria essa comparação entre a soma dos boletins de urna, que lá na internet está rigorosamente igual ao papel, e o resultado final. Então essa seria a fraude mais comprovável da história. E nunca aconteceu, nunca se viu, porque de fato não é factível, não é plausível acreditar neste tipo de história, por exemplo. Agora, quando a gente pensa, né, no voto impresso, hoje mesmo o
Luiz Barroso, ele disse que é uma discussão, hoje não, ontem, numa reunião com a OAB, né, numa live que teve com a OAB, uma discussão, ele não usou esse termo sem pé sem cabeça, esse termo é meu, mas que não tem sentido em razão justamente dessa questão da própria segurança do voto eletrônico. E uma outra questão que ele coloca, que ele colocou, foram duas, né? Primeiro, que quando houve aquela experiência que o senhor mesmo colocou no começo, de que foram testados os votos impressos, houve muita confusão, atraso, e não se mostrou factível de se realizar. E o que me chamou a atenção é o custo desse voto impresso, que, segundo o ministro, vai custar 2 bilhões por conta da necessidade da compra das impressoras. Então, a minha pergunta é, primeiro, além desse gasto a mais, a quem interessa esse voto impresso e por que criar agora essa narrativa de que o voto eletrônico ele não é seguro? O senhor acha que nós estamos vivendo aí um repeteco do que viveram os Estados Unidos com o Trump, nessa história de colocar em desconfiança o voto? Obviamente o sistema eleitoral deles é completamente diferente do nosso. Bom, vou começar invertendo porque eu acho que a pergunta mais simples foi a última. Não acredito na comparação, porque, ao contrário do Brasil, em que o nosso direito nacional se sobrepõe não, mas ele tem mais largura, digamos assim, constitucional que o direito local, o TSE comanda uniformemente as eleições no país todo. Já nos Estados Unidos, cada uma das unidades da federação comanda o seu processo eleitoral. Então, se a unidade da federação quer ter voto em papel, eles têm. Se a unidade da federação quer ter uma máquina automatizada ou automática, né, não eletrônica, para furar o papel, como, enfim, ficou famosa a questão do voto na Flórida no ano 2000, pode. Se aquele estado determinado quer ter urna eletrônica sem impressão de voto, pode. Se quer ter urna eletrônica com impressão de voto, também pode. Cada um determina a sua. Então, eu não acompanhei tão de perto, acompanhei, assim como vocês, por notícias e tal. Provavelmente os focos de alegação de fraude são mais localizados lá. Aqui seria uma coisa uniforme, tipo, todo o processo de cada unidade da federação está sujeito à fraude, só que nunca se comprovou. Em relação à questão, como eu já mencionei anteriormente, a questão do voto impresso no Brasil, ela vem sendo debatida pelo menos desde o início deste século XXI, né? Tanto que em 2002 já havia uma lei aprovada determinando o voto impresso. Então, pode ser um pleito requentado, digamos assim, podemos considerar, mas vem há muito tempo, e inclusive fazendo uma breve pesquisa que eu fiz para me subsidiar sobre essa questão para audiência pública da Comissão do Voto Impresso da Câmara, eu vi que, historicamente, o Congresso Nacional é muito favorável ao voto impresso. E não só de uma ala ou outra da política, de todos. Por exemplo, em 2009, a matéria foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com 480 dos 513 votos a favor. Caramba! Então, era uma aderência massiva em 2009. E no Senado foi em peso também. Em 2015 foi aprovado novamente. Então, não é uma coisa tão setorizada quanto a gente está pensando agora, né? Ao longo do histórico, houve isso. E assim, como eu venho dizendo desde que me suscitaram essa discussão, eu penso o seguinte: assim como quem é contra o voto impresso não é uma questão de medo, né? Porque muitas pessoas dizem, do que o TSE tem medo, do que as pessoas têm medo do voto impresso. Assim como quem acha desnecessário o voto impresso não é uma pessoa que tenha medo, ela só acha que é desnecessário, a maioria das pessoas que defendem o voto impresso, a meu juízo, elas não são antidemocratas nem antidemocráticas. Elas só querem defender uma ideia diferente das pessoas que acham que não precisa, né? E, claro,
o próprio ministro Gilmar Mendes, por exemplo, na ação declaratória de inconstitucionalidade que julgou o voto inconstitucional para 2018, colocou ali, né, que, na visão dele, não se pode considerar que quem defenda o voto impresso desconfie do processo. Tem que se considerar que esta pessoa apenas quer mais uma camada adicional de segurança no processo eleitoral. E aí ele desenvolveu lá por vários motivos para dizer que, olha, desse jeito que está, é inconstitucional. Mas esse é o balanço que deve ser feito. Então, dentro do jogo democrático, cabe a quem tem o domínio sobre essa segurança da sistemática, transparecer essa segurança a quem tem esse receio ou acha que o processo precisa de uma camada a mais de segurança, que, na verdade, a meu juízo, complicaria bastante o jogo político. Porque... Por quê, Ângelo? Porque você acha que... assim... Porque eu sou uma pessoa que eu acho assim, bom, eu confio no sistema. Eu acho que nunca teve fraude, não posso dizer que nunca haverá fraude, mas assim como o voto impresso também, a gente já em diversos momentos da história já comprovou, inclusive, fraude eleitoral, né? Não numa eleição para presidente, mas em eleições localizadas. Então, na minha visão, e se existe dentro da população um povo que não é tão seguro quanto eu em relação ao sistema, por que não entregar, então, para eles esse voto impresso, já que a gente gasta com tantas outras coisas, né? E se tem uma coisa que a gente tem que nivelar a confiança de todo mundo é no resultado eleitoral. Mas por que complicaria, então, o voto impresso? Então, nós temos duas alternativas para a recontagem do voto impresso, né? Que seria, no caso, dentro do que está se pensando hoje, seria um mecanismo de recontagem ou de auditoria. Nem a própria comissão lá da Câmara tem isso bem definido, né? Mas, assim, o que aconteceria? Nós teríamos duas alternativas básicas: contagem manual e contagem por máquina. A contagem manual é uma catástrofe, ou, enfim, é uma palavra forte, mas a contagem manual ela é muito complicadora do processo, porque, enfim, se nós pegarmos um bolo de cédulas, né, como em cada sessão eleitoral tem mais ou menos 450, 500 cédulas, e fizermos 3 contagens com as pessoas voluntários ali contando, etc., provavelmente cada uma delas vai dar um número diferente, por 1, 2, 3 votos, certo? Ou às vezes mais. Nós temos que pensar o seguinte, que o processo de apuração ele é feito por voluntários, ele não é feito por profissionais, ele é feito por escrutinadores convocados pela Justiça Eleitoral. E aí daria-se uma divergência, olha, na urna X, dos 500 votos, aqui deu divergência de 6, reconta. Aí agora deu divergência de 3. Mas provavelmente essa divergência venha mais da falha humana de qualquer outra coisa. E, ao mesmo tempo, aí se pensaria, não, mas a gente pode pôr numa máquina que conta os votos, né, com uma leitora de, sei lá, de código de barras, ou da alternativa que fosse julgada mais adequada. E ontem eu soube que na Austrália estão contestando a contagem de cédulas em máquina, dizendo que a máquina está falhando. Nossa. Sabe? Então, se a gente pensar num universo de 150 milhões de eleitores, talvez nós tenhamos em 2022, talvez um pouco menos, não é uma coisa fácil. E, assim, o que eu mais alertei aos deputados lá na comissão do voto impresso é que deve-se pensar no processo eleitoral real, não só na tese. E quem lida com a ponta do processo, que são os servidores da Justiça Eleitoral, os mesários convocados, os escrutinadores convocados e também o eleitor, essas pessoas elas precisam ter uma normalidade para trabalhar. Elas precisam ter, quanto menos focos de possibilidade de conflito nós coloquemos, quanto menos possibilidade, melhor. Então, por exemplo,
em eleições municipais de locais pequenos, vagas na Câmara de Vereadores e às vezes até o mandato de prefeito são decididos por um voto. Inclusive, teve um caso muito famoso no município catarinense em que o prefeito venceu por um voto e aquele um voto havia sido dado para uma pessoa que tinha morrido, tinha falecido, e que por questões operacionais do cadastro ela ainda aparecia ali. Enfim, isso é uma possibilidade, porque nós temos muitas regras que ditam como a Justiça Eleitoral deve proceder ao longo dos meses antes da eleição. Então, numa recontagem dessas, mas esse voto de um voto... O Ângelo, mas esse voto dessa pessoa que morreu, ele votou e depois morreu ou houve fraude? Não, na verdade, assim, são várias as possibilidades do que pode ter acontecido, inclusive um engano do mesário. Tá. Porque, se vocês lembrarem, quando vocês chegam na sessão eleitoral, o mesário pega uma régua e vai ali com o nome da pessoa, o número do título, e, enfim, pode ter errado na régua, pode ter errado só ao digitar o título da pessoa falecida, e, na verdade, quem estava votando era a pessoa da linha de cima ou a linha de baixo. Enfim, aí esse caso chegou até o TSE e foi lá resolvido de uma forma a harmonizar a situação, mas muitos municípios de interior têm essa situação de um voto decidindo. Então, imaginem, nós temos o resultado da urna divulgado no domingo à noite, aí temos uma recontagem e deu a diferença de um voto. E aí vamos ficar, aí dá aquela, digamos assim, aquele conflito social, né? Deu diferente no papel, e na verdade daqui a pouco essa recontagem pode ter tido uma falha humana. Ai, Deus, nossa Senhora. Então, não é uma questão assim tão simples quando a gente pensa na vida real da eleição. Não é uma situação em que simplesmente é só contar, né? E, como eu falei para os deputados lá, eu dou um exemplo para vocês muito mais trivial. Quantas vezes as pessoas se enganam contando notas de dinheiro que está na sua mão? Quando tem, sei lá, 7, 8 cédulas e fica naquela dúvida, nossa, mas aqui tem 500, aqui tem 600, e reconta. Aí isso é um volume de papel pequeno que está ali, que é um dinheiro que a pessoa cuida e tudo mais. Aí imaginem um escrutinador que está no 3º dia de contagem, que já lidou com 15 mil cédulas, 25 mil cédulas, e está ali contando no dedo, e quando ele está, enfim, extenuado já, e passa uma ou sobra, enfim, não é uma situação... E os relatos da época em que nós não tínhamos o voto eletrônico... Isso. Como é que são esses relatos? Os relatos são de eleições muito complicadas, de dificuldades de fechar o mapa da sessão eleitoral, com números divergentes entre o número de votos e o número de pessoas habilitadas a votar. Também havia, claro, como o preenchimento era manual, havia uma discussão sobre a intenção do eleitor ao preencher aquela cédula. Havia divergências sobre esse voto aqui, ele quis dizer isso, não, ele quis dizer aquilo, não, esse voto é nulo, não, esse voto não é nulo, esse voto é válido. Enfim, havia toda essa discussão, né, que se dizia ganhou o voto no grito, muitas vezes essa expressão era muito comum. E, além de tudo, ainda havia a possibilidade, né, de, caso o apurador ali estivesse menos bem intencionado que deveria, de pegar um bolinho de votos em branco ou nulos e dizer, por exemplo, pega 15 votos em branco ou nulos e bota no bolinho do candidato X e fecha com o elástico e diz, esse bolinho todo aqui é para o candidato X. Isso também acontecia. Sim, é disso aí que eu ouvi falar muito em eleições municipais. Assim, qual que é, diante desse quadro, né,
você mostrou aqui dos momentos em que o voto impresso foi aprovado pelo Congresso, qual é a tendência hoje? O que você vê? Você acha que o voto impresso vai voltar? E outra coisa, quais países do mundo usam o voto impresso? Porque esse é outro argumento usado por quem discorda do voto eletrônico para falar, isso só tem aqui no Brasil, sabe? Se fosse bom, estava no mundo inteiro. Sim. Bom, só eu fazer uma observação para as pessoas, vamos diferenciar bem voto impresso, que é a proposta que temos hoje, do voto em cédula, que era o que ocorria lá atrás. São dois procedimentos completamente diferentes. Um usa o processo eletrônico junto com a impressão do voto e o outro é totalmente manual, com uma cédula que vinha pré-impressa para que o eleitor preenchesse a caneta. Bom, sobre essa questão, o último levantamento que eu tinha visto de 2018 dizia que o nosso sistema, ou um sistema muito semelhante, é usado em mais de 30 países. Tá? Eu não saberia te nominar agora países que usam rigorosamente o voto impresso, até porque as legislações mudam, daqui a pouco eu vi um e depois mudou, mas tem várias experiências de voto impresso, só que nós precisamos pensar não só no voto impresso enquanto como pensamento estático, digamos assim. Nós temos que pensar em cultura de cada local, de cada localidade. Então, por exemplo, uma história muito famosa que me foi relatada é que houve uma delegação de japoneses que foi ao TSE conhecer a urna eletrônica. E aí os técnicos do TSE, os especialistas, mostraram por A mais B que isso era a prova de fraude, enfim, isso era uma barreira de fraude. E a primeira pergunta de um dos japoneses teria sido: mas por que alguém iria querer fraudar a eleição? É a diferença entre japonês e a gente. Pronto. Exatamente. Então, assim, nós não podemos simplesmente considerar, porque no país tal, na Austrália, sei lá, lá tem, então aqui pode funcionar igual. Poder pode, mas não é só isso. Nós temos toda uma cultura do povo, temos sistemática de como as eleições funcionam, enfim, que nos dão particularidades que não quer dizer que nós vamos importar de outro lugar e que aquilo vai perfeitamente se amoldar à nossa realidade. Nem sempre é assim, e por isso que tem todas essas ressalvas, todas essas questões, e lembrar como era antes do processo eletrônico de votação e comparar com o que temos hoje, e é bem mais, a tranquilidade é bem mais real que antes. Bom, dessa resposta que no Will usam, né, eles sempre falam, aqui no programa mesmo, veja os Estados Unidos, alguém lá quis usar esse tal de urna eletrônica, né? E aí, essa para mim fica sempre fácil, porque o processo de eleição nos Estados Unidos, ele é muito maior do que o processo de eleição nosso. A gente elege presidente, elege governador, e lá eles perguntam, vai liberar maconha para plantio, para uso, né? É uma cédula que vem, que além de escolher os administradores, ainda você escolhe para onde o país vai bandear numa série de questões, né? Então não teria nem como você ter votação eletrônica lá. Mas olha, Ângelo, muito legal a entrevista, quero te agradecer muito por ter falado conosco, e agora que a gente tem o seu celular, meu filho, te procuraremos muito, viu? Estou sempre à disposição para que vocês precisarem em termos de direito eleitoral, legislação eleitoral. É a minha lida diária. A gente está sempre buscando aperfeiçoar, tentando ver as novidades e trazendo também essa questão de conciliar as ideias com a vida real das eleições do Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado aqui com vocês.
Muito obrigada. E parabéns, tua participação lá na comissão da PEC foi excelente. Parabéns, muito obrigada. Um bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigada.